1 João, capítulo 2, versículo 24. Nós vamos ler o versículo 24 e 25. Amém? Todos acharam? Então vamos lá. Diz assim: E quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, eu te agradeço mais uma vez pelo privilégio de estar aqui. Eu te agradeço, ó Pai, por todos que estão aqui, o Senhor trouxe eles até aqui. Pai, eu peço que o Senhor nos dê a sabedoria do seu Santo Espírito e nos dê discernimento nessa noite. Deus me usa e através dos meus lábios, ó Pai, que a Tua palavra seja pregada aqui nessa noite, ó Pai, simplesmente, em nome de Jesus. Amém. Eu comecei com esse versículo por uma razão. E ele fala exatamente, se você permanecer na palavra, se vocês ouvirem desde o princípio e permanecer aquilo que eu tenho ensinado a vocês desde o começo, ao mesmo tempo vocês permanecerão no Filho e no Pai. E essa promessa que Ele nos fez, a vida eterna. A palavra-chave dessa noite e o título da mensagem é permanecer. Permanecer em Cristo. E a gente vai descobrir hoje como a gente permanece em Cristo. Como a gente vive uma vida permanecendo em Cristo. A gente começa a nossa vida cristã renunciando os nossos pecados e simplesmente declarando que Jesus Cristo é o nosso Salvador, reconhecendo a nossa situação diante dEle. Mas e depois disso? E depois de firmar o compromisso com Ele, como que a gente permanece nele? A gente vai ver um fato muito curioso, e todos conhecem, a maioria eu tenho certeza que conhece essa história, que fica em Lucas, capítulo 18. Pode abrir sua Bíblia lá. Lucas, capítulo 18. A gente vai ver algo que aconteceu com Jesus durante o ministério dele. E a gente vai ver que durante essa história, no decorrer dessa história, Jesus ele confrontou uma pessoa. E essa pessoa, ela acabou simplesmente... A gente vai ver, vamos lá, vamos ler, que senão eu vou contar tudo. Lucas, capítulo 18, versículo 18 a 23. E diz assim: Certo homem importante lhe perguntou a Jesus: Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E por que você me chama de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. E ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: Falta ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. E ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. E vendo-o entristecido, Jesus disse: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E isso aconteceu. O texto ele relata o momento em que um jovem príncipe, que é uma pessoa importante da época, ele se aproxima de Jesus, ele identifica Jesus, mas no final, ele simplesmente abandona, ele não permanece nele, não permanece na presença dele. E ao longo da história da igreja, a gente vê essa mesma história se repetindo com várias outras pessoas. As pessoas, muitos se achegam ou já se achegaram até Jesus, mas não permanecem com Ele. A verdadeira pergunta é, então, por que algumas pessoas não permanecem com Jesus, em Jesus? Então, através desse texto, a gente vai descobrir pelo menos três verdades que vai levar a gente a compreender os motivos por que essas pessoas abandonam Jesus no decorrer da vida cristã. E a primeira grande verdade é que Jesus
conhece os nossos corações. Quem não sabe disso, levanta a mão. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que Jesus conhece os nossos corações. Ele é Deus, Ele é onisciente, Ele conhece, Ele tem o poder de entrar dentro do seu coração, dentro do seu pensamento, o mais profundo lugar que o ser humano pode esconder qualquer coisa. Ele é capaz de entrar lá e saber tudo sobre você. Parece uma coisa meio maluca, mas é possível, porque Ele te criou. Ele tem esse poder. A verdade é que algumas pessoas se esquecem disso, ou fazem questão de não lembrar, ou até mesmo nem se importam com o fato de que Jesus conhece o nosso coração. E a gente vê isso no versículo 21, quando ele diz: a tudo isso eu tenho obedecido desde a adolescência. Mas Jesus conhecia o coração dele. Jesus sabia, mesmo ele tendo falado, Jesus sabia da vida daquele homem. E essa é a questão. Ele sabia que o coração dele não estava voltado para Jesus, desde o começo, desde quando ele foi questionado, desde quando ele abriu a boca e disse: Senhor, eu tenho cumprido isso. Jesus já sabia que essa não era a verdade, que isso era um engano do coração dele. E hoje não é diferente. Muitas pessoas cumprem a chamada lei dos crentes, frequentam uma igreja, entregam o seu dízimo, pregam nos púlpitos, mas durante a semana são pessoas egoístas, são pessoas maliciosas, tratam mal os seus colegas, os seus amigos ou até mesmo os seus empregados, não cumprem a sua palavra ou são péssimos funcionários, mentirosos. Às vezes essas coisas acontecem na nossa vida e a gente não percebe, porque a gente está acostumado com aquilo. A gente está acostumado, a gente criou um pecado de estimação e aquilo acontece no automático. E a gente sabe que Jesus conhece, a gente sabe que Deus está olhando, né? A gente ensina as crianças: Deus está olhando, cuidado que Deus está olhando. E às vezes até errado, a gente cria uma imagem na criança de que Deus é um Deus que castiga, né? Aquele Deus julgador. Deus é justiça, mas Ele conhece o nosso coração. Até mesmo a pessoa que a imagem parece tudo bem, é a pessoa que vai para a igreja, tudo certinho, a vida dela não tem nada de que você possa falar que é errado. Mas Deus sabe que lá dentro, o que está certo e o que está errado, o que reflete para o lado de fora e o que não reflete, Deus conhece, Jesus Cristo conhece tudo isso. É necessário compreender essa verdade. A gente precisa compreender essa verdade. Jesus sabe o que existe no nosso coração. Ele sabe quais são as suas e as minhas intenções. E quais são as suas e as minhas motivações. Eu queria fazer uma pergunta hoje aqui. Quem aqui que está feliz de estar na casa de Deus, levanta a mão. Amém? Tem gente que não está feliz? Levanta a mão. Não? Depois conversa com o pastor, hein? Quem aqui, enquanto estava se arrumando, ou até antes de se arrumar, quando acordou, já estava pensando no culto à noite? Levanta a mão. Amém. Amém. E amém também pela sinceridade de outros, porque é isso que funciona. Quando a gente é sincero, quando a gente realmente recebe. Tá bom, Deus, eu estou errado, eu não pensei nisso, mas vamos trabalhar. Isso é a vida cristã, é santidade, é você sendo transformado pelo Espírito Santo a cada dia. E por que eu perguntei isso? Porque Jesus conhece o seu coração. E se você talvez, na sua cabeça, você pensou uma resposta e manifestou outra, ou você não manifestou nada, mesmo assim Jesus conhece o seu coração. Ele sabe a sua intenção. Ele sabe os seus motivos. Ele sabe as suas preocupações. Até nos momentos que a gente está passando dificuldade. Ele sabe. Ele conhece. Ele te criou, Ele te fez. E essa é a grande verdade. Jesus conhece o nosso coração. A segunda verdade é que Jesus não apenas conhece o nosso coração, mas Ele precisa ser o primeiro. Ele precisa ser o primeiro. Eu lembro, estava passando, esse final de semana estava passando alguns documentários do Ayrton Senna, né? E eu sou um pouquinho fã, né? Acho que todo brasileiro é um pouquinho fã de Ayrton Senna.
por causa da garra, por causa da coragem, da motivação, aquela sensação de você ver um brasileiro vencendo todos os outros, né? Aquela sensação de você ver, nossa, era o pobre, era o que não tinha educação, mas Ayrton Senna conseguiu, a gente consegue também. E todo domingo de manhã a gente acordava e assistia as corridas, né? Era uma coisa gostosa, era uma coisa prazerosa, quando a gente via isso acontecer. E a gente vê quando ele chegava em primeiro lugar, vitória, tudo aquilo acontecendo, né, o champanhe para comemorar, todo aquele confete, toda aquela coisa, né? E é a mesma coisa dentro do nosso coração. Jesus precisa ser recebido assim no nosso coração. Jesus precisa desse lugar no nosso coração, não o segundo, o terceiro, o quarto, mas o primeiro lugar. Ele quer isso. O primeiro lugar no seu coração, o primeiro lugar na sua vida. Como ele conhece seu coração? Ele sabe exatamente a posição que ele ocupa em sua vida. E ele não se contenta com nada menos do que o primeiro lugar. Aquele jovem que a gente estava falando, ele se aproximou de Jesus. Ele foi confrontado por Jesus. E ele foi levado a fazer uma escolha. Jesus, conhecendo o coração dele, sabia que o primeiro lugar da vida dele não era o próprio Jesus, mas sim as riquezas. Mas para Jesus não importa. Não importa se você é rico ou se você é pobre. Não importa se você se veste bem ou não. Não importa as suas condições. O que ele realmente quer é o seu coração. O que ele realmente quer é ter essa posição no seu coração. Porque ele sabe que se você dá essa abertura para ele, se você colocar ele como primeiro lugar, ele pode fazer tudo funcionar melhor. Ele pode ter a liberdade com você. Ele pode ter acesso com você. Porque a gente sabe que Jesus, ele é um cavalheiro. Ele é educado. Ele não vai chegar invadindo as coisas, ou ele não vai chegar exigindo de você, eu quero o primeiro lugar. A gente tem que saber disso. A gente tem que realmente declarar essa verdade. Jesus, ele tem que ser o primeiro lugar nas nossas vidas. Hoje em dia, as pessoas como nós têm ocupado seus corações, infelizmente, com muitas outras coisas, têm colocado essas coisas no lugar onde deveria ser reservado a Jesus. As pessoas têm ocupado o seu coração com mentiras, com ganância, com falsidade, falta de amor, com idolatria. Eles têm se preocupado em levar vantagem em tudo, mesmo que isso custe o sofrimento de outra pessoa. E infelizmente isso acontece. As pessoas ouvem falar de Jesus Cristo na TV, no rádio, na internet, mas não permanecem em Jesus, porque Jesus não é importante em suas vidas. E esse é o ponto-chave dessa verdade. Jesus acaba não sendo importante na vida das pessoas. E enquanto Jesus não for importante na sua vida, ele não tem chance de ser o primeiro lugar. Para ele ser o primeiro lugar, ele tem que ser importante para você. Ele precisa ser o primeiro, senão a sua fé, a sua santidade, o seu título de cristão, não passa de apenas uma ilusão e uma grande mentira. As coisas que a gente mais se importa, as pessoas com que a gente mais se importa, para e pensa agora, nesse momento, qual é a coisa que mais importa para você? Talvez alguns vão pensar nos seus filhos, outros vão pensar nas suas esposas ou nos seus esposos, outros vão pensar na sua carreira, nos negócios. O que é a coisa mais importante para você? Se for Jesus, amém. Mas se não for, isso com certeza é o que está fazendo Jesus não ser o primeiro lugar na sua vida. Porque ele não é a coisa mais importante para você nesse momento. E por ele não ser a coisa mais importante, ele não tem o primeiro lugar que deveria ser reservado nos nossos corações. O que faria a diferença? O que faria tudo acontecer de maneira diferente? Mateus 6:21 diz assim: onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro.
Onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Aonde tiver a coisa mais importante, é onde você vai gastar mais tempo, aonde você vai se dedicar mais, você vai se derramar mais, você vai dar aquele 0,99% que você achava que não tinha, mas você vai dar. Porque é aquilo que você quer, é aquilo que você vai colocar todas as suas forças. É onde está o seu coração. E aonde está o seu coração? De verdade, seja honesto com você mesmo. Onde você colocou o seu coração? Será que o seu coração é em Jesus? Será que Ele detém o primeiro lugar? Será que Ele é a coisa mais importante? Será que esse é o tesouro que você tem, mais precioso da sua vida? Jesus tem que ser o primeiro. E a terceira verdade: Jesus quer ter um relacionamento pessoal com você. Ele quer ser íntimo de você. No versículo 18, aquele jovem, quando ele se aproximou de Jesus, ele disse: Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Sem um relacionamento verdadeiro com Jesus, não se conhece Jesus. Era isso que Jesus estava dizendo a ele, quando ele disse: Como você pode me chamar de bom, se você não me conhece? Se você não caminha comigo? Se eu não ocupo o primeiro lugar na sua vida? Se você não tem relacionamento comigo? Às vezes a gente vê alguns lugares da Bíblia onde existe um pouco de senso de humor. E Jesus ele usou um pouco de senso de humor. Quando ele é questionado, né? Bom mestre. Ele falou: Como que você pode me chamar de bom? O único bom é Deus. Então, você sabe que eu sou Deus? A gente começa a ver algumas coisas e até você percebe que o jovem ele não responde. Jesus ele continuou e ele falou a respeito de como receber a vida eterna, mas o jovem não questiona isso. Como você pode me chamar de bom se você não anda, você não me conhece, não caminha comigo, não deixa eu ser o primeiro lugar na sua vida? E existe um grande engano das pessoas, ao pensar que conhecem Jesus, por terem tido talvez uma experiência com Ele. Muitos falam da sua bondade, muitos falam da salvação, muitos falam do seu caráter, mas não querem um relacionamento verdadeiro com Ele. E por quê? Às vezes a gente pode se fazer essa pergunta: você quer? É simples, é fácil. Você quer um relacionamento verdadeiro com Jesus? Automaticamente a nossa cabeça, claro, com certeza eu quero ter um relacionamento com Jesus. Relacionamento, ele implica caminhar junto, compartilhar pensamentos e atitudes. Relacionamento implica em compromisso. Essa é a palavra dentro de relacionamento que muitas vezes a gente deixa de lado. A gente deixa de lado. A gente responde que sim, eu quero ter um relacionamento com Jesus, mas quando a gente descobre o que isso vai implicar na nossa vida, os sacrifícios que a gente vai ter que ter para ter esse verdadeiro relacionamento com Ele, a gente começa a deixar um pouco de lado, outras coisas vão ocupando esse espaço. A gente quer as bênçãos, a gente quer o que Jesus pode dar, mas aquilo que Ele quer de nós, o nosso sacrifício por Ele. E não porque, como se Jesus não tivesse feito nada, né? Jesus morreu naquela cruz, deixou a glória dele. E já foi uma grande coisa, já não precisaria de motivo nenhum além desse, de nós entregarmos a nossa vida verdadeiramente, em sacrifício por Ele. E ainda assim, nós queremos um relacionamento, mas queremos um relacionamento sem compromisso. Jesus conhecia o coração daquele jovem, daquele homem, e ele sabia que ele não estava em primeiro lugar na sua vida. Da mesma forma, ele conhece o seu coração. Ele quer ser o primeiro lugar e ele quer ter um relacionamento verdadeiro com você. Ao ponto de você chegar a dizer, como Jó disse, no capítulo 42, no versículo 5, diz assim: Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem.
Antes eu simplesmente ouvia falar sobre Deus, eu ouvia falar sobre Ele, eu ouvia as pessoas falarem como Ele era, mas agora os meus olhos podem te ver, espiritualmente falando. Eu consigo enxergar Jesus, eu consigo ver aquilo que Ele faz, ver o poder real dEle, ver como Ele pode transformar a minha vida. Ou até mesmo, como o salmista disse, no capítulo 23 de Salmo, versículo 6, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A ansiedade de estar aqui nessa noite, a ansiedade de estar com Deus a todo instante. E o relacionamento com Deus não quer dizer você frequentar a igreja, isso é uma consequência, mas o relacionamento com Deus vai além disso. É você estar na sua casa, no seu local de trabalho, seja onde for, constantemente se relacionando com Ele. Para aqueles que são casados como eu, vocês já imaginaram ter um relacionamento com a sua esposa ou com o seu esposo aos finais de semana? Tem alguns que infelizmente passam por isso. Eu tenho certeza que eles vão me falar, não é bom, não é legal, eu sinto falta, eu sinto saudade. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E se a gente quer desenvolver um relacionamento verdadeiro com Jesus, você acha que quanto tempo vai demorar se a gente fizer isso apenas aos domingos? Você acha que a gente tem chance de desenvolver esse relacionamento com Ele ao longo dos anos? Ou é mais fácil alguma coisa tomar a nossa atenção durante essa jornada? É mais fácil alguma coisa acontecer, né? E o nosso coração, ele é muito propenso a isso. É muito apaixonado, as coisas brilham, e você quer, e você vai, e nossa, vamos lá. E de repente, Jesus vai sendo colocado de canto. Ele vai deixando de ser o primeiro lugar na sua vida. A pessoa que não caminha com Jesus, que não tem relacionamento com Jesus, não permanecerá em Jesus. E se você quer permanecer em Jesus, você precisa verdadeiramente se relacionar com Ele. E como nós fazemos isso? João, livro de João, capítulo 15. A gente vai ler a respeito do que Jesus diz sobre a videira, sobre Ele ser a videira. João, capítulo 15, primeiro versículo. Todos acharam, amém? João, capítulo 15, versículo 1 diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos, pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei.
Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu vos ordeno. E a gente para pensar, por que Jesus usou a videira? Ele poderia ter usado várias outras coisas para fazer isso, esse exemplo. Eu vou pedir para o Daniel colocar a imagem da videira aqui para a gente. É essa daí. Mais ou menos isso. Mas eu peguei essa imagem, na verdade, para a gente poder entender o que acontece com essa árvore. Tá? Videira que dá uva, da uva sai o vinho, tá bom? Todo mundo está entendendo aqui o que está acontecendo. Então vamos lá. Por que ele escolheu? O que significa realmente essa imagem figurada de Jesus? Permanecer em Jesus é como a videira. Jesus se compara com a videira e os discípulos são os ramos da videira. Numa videira, a seiva corre para os ramos e para as folhas. A seiva é a vida da videira nos ramos. Não há vida nos ramos sem a videira. Não há vida independente dos ramos. Tudo o que os ramos fazem é permitir que a vida da videira flua através deles. Tudo que está nos ramos tem origem na videira. O próprio ramo é a expressão da videira, mas não tem vida em si mesmo, a menos que esteja ligado na videira. Permanecer em Cristo, assim como os ramos permanecem na videira, é a renúncia toda da nossa vida independente. Abrir mão de nossos próprios pensamentos, desejos, ideias, propósitos, sonhos, alvos e sentimentos, e assim por diante. Uma completa anulação de nós mesmos. Quando nós fazemos parte da videira, nós simplesmente deixamos que a seiva, o Espírito Santo de Deus, conduza essa vida através de nós, simplesmente como instrumentos, que no final gerarão frutos. E como ele mesmo diz, permaneçam em mim e no meu amor, e eu vou permanecer em vocês, sendo um só, uma só coisa, uma só pessoa. É assim que a gente permanece em Jesus. E foi uma palavra bem rápida nessa noite, mas de verdade, eu desejo que todos que estão aqui possam entender que se a gente não reconhecer que Jesus nos conhece, é capaz de nos conhecer e tudo aquilo que a gente pensa, que a gente sente, que Ele tem que ser o primeiro lugar na nossa vida e que Ele quer um relacionamento verdadeiro com você, não tem outro caminho que a gente possa conseguir permanecer nele. Com as nossas próprias forças, sem fazer isso, sem reconhecer essa verdade, não tem como. Não tem como, sem ter um relacionamento com Jesus. Eu quero chamar a equipe de louvor, o Tiago, e eu quero encerrar dizendo como que a gente pode permanecer. No versículo 7 do capítulo 5 de 1 Pedro, ele diz assim: lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Compartilhe com ele as suas dificuldades. Entregue a ele as suas dificuldades. Aquilo que você tem de ansiedade, de preocupação, que tem te afligido. Porque ele vai cuidar de você. Ele é capaz de fazer isso. Ele quer fazer isso. Atos, capítulo 1, versículo 8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Fale às outras pessoas sobre o amor de Jesus Cristo. Porque isso precisa ser repassado. É como um remédio. Aquilo que te fez bem, aquilo que te curou. Se você vê outra pessoa doente, você nega aquela pessoa, tem alguma coisa de errado. Mas quando você fala, você compartilha, você mostra e testemunha aquilo que Jesus fez. Você
faz como se fosse uma reciclagem. Você relembra, você coloca de novo aquilo na sua mente e reconhece mais uma vez, renuncia mais uma vez que Jesus Cristo é o Senhor, que conhece os nossos corações, que é o primeiro lugar e que quer relacionamento conosco. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mateus 7 e 24. Agindo como Jesus ensinou. E a gente pode ficar aqui até amanhã, lembrando de todas as coisas que Ele deixou, todos os ensinamentos que Ele nos ensinou. Mas a coisa principal é que não tem como permanecer nele. Não tem como a gente continuar um relacionamento com Ele se a gente não tem compromisso. Se a gente não reconhece quem Ele é e não o busca como se fosse a única coisa que a gente tem nas nossas vidas. E voltando ao versículo inicial, em 1 João. 1 João, capítulo 2. No versículo 24. Diz assim: E quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. E se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. É não só uma escolha que vai acontecer aqui e agora, uma coisa que vai acontecer durante a sua vida, a sua passagem por esse mundo, mas é uma escolha que vai fazer você viver eternamente com Ele. Uma escolha que ultrapassa a escala do tempo desse mundo. Uma escolha que vai levar você a uma outra realidade. A realidade em que o Espírito Santo pode te trazer a visão. E fazer a diferença na sua vida. É isso que realmente a gente precisa. E todo ser humano necessita. Porque esse é o desejo do Senhor. Que todos se salvem. E para você que está ouvindo sobre Jesus pela primeira vez, nessa noite, essa é a chance de você ter, de firmar um verdadeiro compromisso com Ele. A chance de que Ele está de braços abertos para um relacionamento total com você, fiel, de amor. E Ele, com certeza, se você já foi decepcionado por algumas pessoas, e a gente sabe que dói, né? Quando a gente é decepcionado por alguém. Mas Ele, com certeza, Ele é a pessoa que não vai te decepcionar. Experimenta. Faça prova disso. Confie. Entregue a sua ansiedade. Nesse momento, enquanto a banda vai fazendo a música, eu quero convidar você para realmente fazer esse compromisso nessa noite. E se nós que estamos no nosso caminhar cristão, a gente tem falhado com Deus, no nosso compromisso, o compromisso que a gente fez com Ele, desde o início da nossa jornada, desde o início da nossa vida cristã, esse é o momento de a gente reaver isso. É o momento da gente se desdobrar a Ele, se render a Ele e entregar a nossa vida de verdade. Amém?